Oi gente, meu nome é Stephanie, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os exames do meu marido, porque eu já contei 35 milhões de exames que eu fiz, mas logo que a gente perdeu o nosso segundo bebê, ano passado, em novembro, a gente foi numa ginecologista e ela desconfiou que talvez tivesse alguma coisa com ele. E aí a gente foi fazer vários exames com ele também, pra verificar tudo. E aí a gente chegou tudo que precisava, assim, e graças a Deus tá tudo certo com ele. E aí eu vou falar o que é que a gente fez também, para caso vocês estejam com alguma situação parecida ou achem que pode ter alguma coisa alterado com o esposo de vocês também irem atrás. Porque tem sim exames que os homens têm que fazer pra gente poder avaliar direitinho como é que estão as coisas do lado dele da saúde. Porque o bebê é 50% a mãe e 50% o pai. Então precisa verificar sim as coisas ali com o marido também. Essa ginecologista que a gente foi do plano de saúde, ela indicou um profissional no particular. Por quê? Os exames que o homem costuma fazer são espermograma, coisas assim. E precisa ser numa clínica específica e com profissionais específicos quando a gente está tratando já de infertilidade, porque são nuances mais específicas para serem observadas. Coisa que um médico normal, que trata de outras doenças, que tem outra especialidade, não vai estar tão atento, não vai conseguir verificar. E fazendo o espermograma, por exemplo, uma clínica de exame de sangue normal, eles não vão ter tanto cuidado, tanto zelo com o material a ser avaliado quanto numa clínica específica. Porque quando a gente está falando de espermograma, a gente está falando de coisa viva, são os espermatozoides. Então, se o material ficar lá na geladeira, vai ser verificado no dia seguinte, os espermatozoides não vão estar a mesma coisa do que se for feito com 1 hora após o exame ser entregue. Então tem essas diferenças. De repente, se tu fizer numa clínica, talvez tu tenha até um resultado pior do que é o verdadeiro. Então ela indicou fazer tudo direto ali na clínica especialista em infertilidade, reprodução humana, por causa desses detalhes. O que pra mim fez todo sentido, e aí, como a gente tem condição, graças a Deus, a gente seguiu dessa forma assim. A doutora também foi pra esse lado de investigar meu esposo também, porque ele citou na consulta que ele tem um diagnóstico antigo de varicocele. E aí a varicocele pode estar envolvida numa infertilidade, uma dificuldade para engravidar e até talvez em alguma questão de qualidade dos espermatozoides que levariam a abortos. Então a gente foi investigar ele por causa também desse diagnóstico antigo que ele tinha, que até estava errado, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Quando a gente chegou no doutor especialista, então, urologista especialista em infertilidade, para tratar os casais, ele fez o exame físico do meu marido e ali no toque físico ele não encontrou varicocele, o que já seria positivo, porque então a varicocele dele seria num grau menor, mais leve, ok. Mas pra gente confirmar esse diagnóstico, a gente precisava de um exame que ele solicitou, que foi a ultrassom da bolsa testicular com Doppler, para avaliar tudo ali. E aí, com esse exame, não foi detectado varicocele, deu tudo normal. A pele subcutânea sem particularidades, os testículos com dimensão normal, contorno regular, ecotextura homogênea. Estudo do Doppler colorido demonstrou vascularização habitual e os tamanhos também normal. O epidídimo, tanto direito quanto esquerdo, tudo normal, ecotextura heterogênea, aspecto cístico medindo 3 milímetros. Agora eu não me lembro se ele citou alguma coisa com relação a esse cisto, mas quando a gente voltou no retorno e mostrou os exames, não tinha varicocele e esse cisto não era um problema. Então, na época que meu marido teve esse diagnóstico de varicocele, ele não fez nenhum exame de imagem, foi apenas o exame físico. Então talvez o médico se confundiu, errou, alguma coisa nesse sentido. Mas meu marido não tem varicocele e aí a gente ficou mais tranquilo com esse exame de ultrassom. Quando a doutora indicou a gente aí numa clínica específica de infertilidade, eu desconsiderei um pouco porque a gente meio que tava dentro dos critérios de infertilidade porque demoramos mais de 1 ano para ter um bebê novamente, sim. Só que assim, na minha cabeça, não era infertilidade ainda, porque deu 1 ano bem certinho. A gente perdeu a Aurora em agosto e eu engravidei de novo em outubro. Então, agosto, setembro, outubro, setembro eu engravidei.
Então eu fiquei assim, ficou bem ali na margem e a gente nunca tentou de verdade, controlando o ciclo, vendo qual era o dia da ovulação, namorando loucamente e tal. A gente sempre foi de boa. Então, pra mim, não entrava muito nos critérios. Além do fato de que, poxa, eu tinha tido uma perda. Então, os primeiros 6 meses eu tava muito mal. Apesar de eu querer engravidar logo, eu não tava normal da cabeça, assim. E também não tava normal, o corpo ainda tá voltando pro lugar. Então, eu desconsiderei um pouco. Mas, o doutor lá também solicitou, então, por causa desse cenário, o espermograma. E aí, a diferença do espermograma para clínicas especializadas e a normal, eu acredito que seja a morfologia de Krieger, não sei exatamente como é que fala, mas que avalia o formato também do espermatozoide, além de só olhar os números, né? Além daquele fato do cuidado que eu mencionei para vocês. Então, no espermograma, né, o homem tem que ir até o laboratório específico, fazer lá o trabalho dele, que, oh meu Deus, como os exames dos homens são difíceis. Mas enfim. E aí, olha só, tem aqui escrito intervalo da obtenção do exame até a análise. Deu 34 minutos, não deu nem 1 hora entre a coleta do exame e a avaliação, entendeu? Foi muito rápido. Realmente é muito rápido, porque no mesmo dia, à tarde, a gente já tava com o resultado no e-mail. Foi ótimo, assim. E aí a gente tem a avaliação macroscópica. Aí deu tudo normal. Meu marido tá com um espermograma excelente. Volume dele deu 4,8 e a referência é acima de 1,5 ml, né? pH deu 7,6, o normal aqui é 7,2 a 8. A aparência está normal, a viscosidade está normal. Ele teve uma pequena alteração aqui, que foi a presença de grumos gelatinosos, que o normal é não ter esses grumos, mas depois no retorno o doutor falou que estava tudo bem. Liquefação induzida, não, e a referência é não. Agora a avaliação microscópica. A concentração espermática por ml do meu esposo deu 154 milhões. Deixa eu ver, 200 mil? 154 milhões, exatamente. 154 milhões 200 mil de concentração espermática. E a referência é acima de 15 milhões, ou seja, tá excelente. Tem bichinho para dar e vender, como eu gosto de dizer. O total de espermatozoides foi de 740 milhões. E o normal da referência é acima de 39 milhões. Aí, eles têm 2 categorias, A e B, para os espermatozoides, que vai explicar depois, porque é com relação à progressão, à motilidade. E aí, o total de espermatozoides móveis foi 637 milhões, que é 86%. Eu acho que talvez tenha espermatozoide morto ali, é isso que significa, ou imóveis, né? Esses são os móveis. E aí, outras células que podem estar ali envolvidas no sêmen, 1.200.000, e o normal é abaixo de 5 milhões. Então, também está dentro do normal. E essas outras células, tem aqui as categorias, células espermáticas, leucócitos, hemácias e outros. E aí, 83% foi de células espermáticas e outros foi 17%. Leucócitos e hemácias não teve nenhum, o que é bom, porque poderia ser infecção ou um sangramento, né? Lá nas coisinhas internas do homem. E aí chega mais uma categoria de avaliação, a motilidade espermática, porque isso é extremamente importante. O marido pode ter muito espermatozoide, mas eles podem não estar conseguindo caminhar não, né? Correr, nadar seria o mais correto, nadar até o óvulo de forma adequada. Então, não vai acontecer a fecundação, vai acontecer dificuldade para engravidar. E aí tem o grau A e o grau B. Grau A de progressão rápida, grau B de progressão lenta. E aí, meu marido deu 34,6 para progressão rápida, e o normal é acima de 32, então estamos normais. E a progressão lenta deu 51,6. E aí, a referência fala que progressão rápida tem que estar acima de 32, ou o rápida e lenta somados tem que estar acima de 40. Os dois, meu esposo, somados, dá mais de 85%. Então, tá ótimo. A maior parte dos espermatozoides dele são móveis e tudo mais. Aí, tem grau C, que é móvel sem progressão, deu 5,5%.
E imóvel deu 8,3%. Tá aqui tudo normal. Aí aqui que entra a questão do grumos gelatinosos, eu acho, que é o fenômeno de aglutinação, deu presente e a referência é negativa. O tipo predominante foi na cauda, e aí a gente não sabe exatamente o que isso significa, mas depois o doutor tranquilizou de que não é uma grande questão, principalmente por causa da quantidade absurda de espermatozoides que tem. Então, uma parcela ter esses grumos não vai alterar tanto assim na qualidade total dos espermatozoides dele. E aí, outro critério avaliado é a vitalidade espermática. As formas vivas foram 92% e a referência é acima de 58%. O último critério apresentado é a morfologia espermática, que foi o que eu falei da morfologia de Krieger. É o diferencial da clínica, que é específica de fertilidade, né? E aí aqui a gente ficou preocupado, mas depois o médico tranquilizou a gente, fazendo continhas com relação à quantidade, né? Então, deu formas normais, 7%, e a referência fala normal acima de 4%. Então, deu acima do normal. Só que a gente ficou preocupado porque o próximo é alterações da cabeça. E aí tem uma imagenzinha, ó, alterações da cabeça do espermatozoide, entendeu? Ele teve variações. E aí, deu bastante alteração na cabeça do espermatozoide, meu esposo. Deu 86%. E aí a gente ficou preocupado com isso, porque é na cabeça do espermatozoide que fica o DNA que vai formar o bebê. Quando acontece a ovulação, a junção do óvulo e do espermatozoide, o óvulo é completo, todo ele vai ser usado para o bebê. Mas o espermatozoide não. O espermatozoide é usado só a cabeça. A cauda, ela não entra no óvulo. O óvulo é grandão, né? Não entra no óvulo, entra só a cabeça. A cauda do espermatozoide é feita só para ele chegar até o óvulo, só para alcançar lá o caminho. Então, essas alterações da cabeça a gente ficou preocupado, porque deu um número alto. Mas o doutor tranquilizou a gente, porque com essas alterações de cabeça, provavelmente não é esse espermatozoide que vai chegar até o óvulo. Até porque o óvulo tem algumas... O corpo humano é incrível. O óvulo ele tem uma capacidade de restrição, de percepção do que está chegando ali no ambiente dele, e ele também faz algum tipo de seleção dos espermatozoides, além de toda a seleção que o próprio corpo feminino também faz, de acordo com o muco e tudo mais. E aí, continuando aqui nas alterações da morfologia de Krieger, deu alteração da peça intermediária, que é onde fica a máquina de energia do espermatozoide para gerar energia para a cauda. Deu 4% de alterações na peça intermediária e alterações de cauda deu 3%. O que o médico nos explicou? O normal precisa ser acima de 4%. É um número bom para a média dos homens com relação ao número de espermatozoides. O número de espermatozoides do meu marido, que foi normal, foi muito grande. E que foi normal e que tem progressão rápida, foi bem alto. Então, se a gente considerar o total de espermatozoides, 740 milhões, pegar 34% disso, que foi o de progressão rápida, e considerar que desses 34, só dos bons, foi 7% normal, dá um valor absurdo de espermatozoides e eu só preciso de um para engravidar. Então, a gente ficou mais tranquilo quando ele fez essas contas todas. A gente falou, tá, faz sentido. E aí a gente ficou mais tranquilo. E aí as conclusões do exame foi com relação ao volume da amostra normal, viscosidade normal, concentração normal, motilidade normal, morfologia normal, vitalidade normal. Então a gente ficou bem feliz com o resultado do espermograma. Outro exame que a gente fez também, e que é bem interessante de ser feito em casos de infertilidade e abortos recorrentes, é a fragmentação de DNA espermático. Esse é um exame mais específico que avalia já a parte interna dos espermatozoides para ver essa questão da fragmentação. Eu não fui muito a fundo de entender o que isso significa, eu entendi só o resultado. E eu vi que o resultado tá ok. Esse exame também foi feito lá na clínica específica de fertilidade. Também foi feito o momento da coleta para o resultado super rápido, foram 27 minutos, então menos de meia hora para avaliar. E o resultado foi o seguinte: foram analisadas 505 células de espermatozoides e o resultado foi de 12% de fragmentação do DNA. O nome que eles colocam aqui é
teste de dispersão da cromatina espermática. E aí os valores de referência são os seguintes: normais é até 15%, do meu esposo deu 12%. Então tá dentro do normal. E aí tem um risco moderado, quem é do 15% até 30%, e um risco elevado de quem está acima de 30%. Como o resultado deu 12, a gente também ficou tranquilo com relação a isso. E o doutor também solicitou 1 milhão de exames de sangue pro meu marido, porque a gente nem sabia qual foi a última vez que ele tinha feito exame de sangue para avaliar 1 zilhão de coisas. Então foi visto muita coisa aqui e deu tudo normal também. A única coisa foi que o doutor passou algumas suplementações por conta da vitamina B12 e vitamina D. Mas assim, de resto, tudo normal também, graças a Deus. E aí, como as coisas com o meu marido tava tudo certo, como o diagnóstico de varicocele também foi descartado depois do ultrassom, o médico falou: olha, tá tudo bem, tá tudo certo, vou passar essa suplementação aqui pro seu marido e você volta pra sua investigação com você, pra ver direitinho se realmente talvez não tenha nada, tenha sido o acaso de ter 2 perdas gestacionais de primeiro trimestre, pode acontecer, mas pode ser que tenha algo a investigar com você, e aí você precisa estar com um médico específico para isso. E indicou o médico da clínica dele. Só que a gente não tinha como fazer tudo no particular, né? Aí a gente conseguiu, com o doutor que eu tô sendo acompanhada agora, ver tudo isso, graças a Deus, e chegar a um diagnóstico. Então, gente, é isso. Fiquem de olho no marido de vocês, não deixem ele fugir. Se é o sonho de vocês dois, eu tenho certeza que ele não vai se negar a fazer exames simples, que não são invasivos como a gente tem que se submeter a exames super invasivos. E pode verificar tantas coisas e achar tantas respostas. E, na verdade, muitas vezes, se tiver um espermograma alterado, o que o médico vai falar? Olha, muda seu estilo de vida. Se você bebe, para de beber. Se você fuma, para de fumar. Se você é sedentário, vai fazer atividade física. Beber bastante água, se alimentar bem, alimentar saudável, não exagerar no açúcar. São as orientações básicas e que casais que já estão tentando, geralmente já estão fazendo, né? Porque é o básico. E aí, se é o básico da nossa parte, a gente costuma fazer logo, para não precisar passar por tudo isso, né? Então, é esse meu recado de hoje. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, possa ter ajudado você em alguma questão aí no seu caso também. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu tento ajudar no que for possível. E até o próximo vídeo. Tchau!